Olá, amigos da Império de Casa Verde, sejam bem-vindos a esse bate-papo. Vamos hoje conversar um pouco. Para você que não conhece o carnaval, não sabe o que se passa ao processo de um ano de muito trabalho, de muito suor, muitos desafios. E hoje a gente vai falar dos desafios de gerir um carnaval. Lembrando que essa live é organizada pela Império de Casa Verde, com realização da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Vamos então falar de nada mais, nada menos do que carnaval, com quem dirige o carnaval. O cargo já diz tudo. Diretor de carnaval, Rogério Figueira. Vou chamar ele aqui para a tela. Conhecido também como Tiguez. Seja bem-vindo, Tiguez. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu amigo? Prazer falar com você, Rony. Prazer, Prazerzão. prazer. Amizade antiga no É antiga. carnaval, né? Antiga de Exatamente. amigo e também de profissional. Acompanha há muito tempo. E é Exatamente. tão ruim estar distante, né? Mas é o que tem pro momento, né? E a gente reclamava, né, Rony? Pô, tinha dia que a gente falava, putz, não aguento mais, né? Aí, ó, tá aí a Tá prova. aí, ó. Tiguez, deixa eu te perguntar, antes da gente falar dos desafios, conta um pouquinho de você, da sua carreira dentro do carnaval. Você hoje é diretor de carnaval da Império de Casa Verde, já são quantos anos? E como você chegou a esse cargo? Bom, a minha ligação com. Eu vou falar primeiro com a batucada, né? Eu sempre fui um cara de beira de campo mesmo. Sempre gostei da batucada e meus tios tinham um time de futebol aqui na Zona Sul, no Jardim Cidália, próximo aqui à cidade Ademar. E tinha aquele lance da beirada de campo, era um time que tinha os instrumentos. Eu falo que o meu primeiro desfile foi uma abertura de um torneio amador chamado Copa Arizona, Taça Arizona, que foi realizado em 1979, meu primeiro desfile. Coincidentemente, o símbolo, né, o mascote desse time era um tigre também, Já estava escrito, hein? Como já diz o estava último escrito. enredo, né? Já estava Estava escrito. escrito. E aí eu fui trilhando assim o caminho pela batucada e cheguei nos Gaviões da Fiel. Comecei como ritmista lá, meu primeiro desfile em 94. Fui depois fui em Império de Casa Verde, passei por X9, desfilei em algumas escolas do Rio de Janeiro e tal. Em 2012, para o carnaval de 2012, eu tive uma fratura no braço, não ia poder desfilar na bateria, acabei saindo na harmonia da escola, e em 2013, a convite do presidente Alexandre, eu virei diretor de carnaval, visando o carnaval de 2014. E continuei, não sou morador da Casa Verde, mas ostento com o maior orgulho essa comunidade, eu represento com o maior orgulho a comunidade da Casa Verde. Ô, Tiguez, você tocava qual instrumento? Cara, eu toquei de tudo um pouco, mas o instrumento mesmo oficial que eu mais gosto mesmo é caixa, cara. Para mim é onde a gente tira a onda, a gente tira o estresse, a gente consegue dançar, a gente consegue dar risada, cantar. E acho é o instrumento que eu mais gosto, cara. Mas você vem de família do samba, não? Ou caiu no samba por causa da Gaviões, enfim? Como que foi isso? Cara, eu caí no samba por um acaso, assim. A minha família não é do samba, ninguém do carnaval, ninguém. No máximo de assistir em arquibancada. Depois que eu comecei a desfilar já em outro, no Gaviões ou no Império, até na X9, onde eu fui campeã. É a minha irmã que desfila, uma prima tal, mas da família ninguém, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. E, e como que é isso culturalmente? Eu também venho de uma família que não é do carnaval, muito pelo contrário. Acompanhava à distância, mas nunca participou do carnaval. E como que é levar essa cultura do carnaval para dentro de casa? De uma família que não tá. Pode até assistir, mas não vivencia, né? É complicado, né, cara? Que não entende. Eu sempre brinco, né? Ah, eu tive um problema, inclusive, no meu casamento, eu sou separado, tá? Mas o meu casamento sempre foi essa guerra. Minha mulher também não era de escola de samba, minha mulher era uma pianista, né? E nunca gostou de carnaval. E, cara, eu sempre conto essa história, eu vou até contar rapidinho. O Carnaval 2016, Império Campeão. Eu não bebo, você sabe muito bem que eu não bebo de tomar corda de escola de samba, em hipótese alguma. E aquele dia, cara, foi uma explosão de alegria muito grande dentro da quadra. E veio alguém da TV Globo me entrevistar. E eu falei, eu tava tão emocionado, cara, que eu falei, pô, ninguém vai embora para casa hoje, né? Aí toca o meu telefone. Bem na hora que você falou Parabéns. isso. Hã? Bem na hora que você falou, ninguém vai embora para casa hoje. Aí toca o telefone. Exatamente. Acabou essa entrevista, passou ao vivo, né? Passou um link ao vivo, tocou meu telefone, era minha ex-mulher, que é minha grande amiga até hoje, minha grande parceira.
eu tenho um respeito enorme, um carinho enorme por ela. E ela fala, cara, quer dizer então que você é solteirão, não vem embora para casa. Eu falei, acabei de ser campeão do carnaval. Você vem me falar uma coisa dessa, né? Então, assim, é muito complicado para explicar a cultura da gente para quem não quem não vive esse cenário, né? Para quem não vive essa loucura toda que a gente vive, né, cara? Agora, falando já de sua fase de ritmista, chegando na Império, virou diretor de carnaval. Como foi essa transição? Te falaram assim, ó, diretor faz isso, 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 aquilo? Ou você foi Foi muito aprendendo na marra, teve um professor? Como que foi isso? Foi assim, cara. Eu sempre fui um cara metido a compositor. Naquela época, lá, quando começou o SASP, eu andava muito com o Beto, né? Com o Peruchinho, né? Tinha o Fred Marimba, tal. A gente era metido a compositor. Depois eu escrevi um enredo aqui, escrevi uma coisinha ou outra ali. E eu sempre tive como base, assim, eu olhava muito o trabalho do Laíla, né? Então eu sempre fui um estudioso do carnaval, de estudar o enredo mesmo, para saber do que a escola estava falando, aquela coisa toda, mas mais por paixão. E quando eu estava na harmonia, o pessoal não tinha assim, aquele interesse, eu era um cara muito interessado. Eu falei, meu, é uma hora que uma hora vai aparecer uma oportunidade. E a minha intenção, na verdade, era ser carnavalesco. É Só que eu não mesmo? tinha. A minha, assim, para escrever e tal, eu tenho diversos enredos escritos aqui. Eu ajudei muito no trabalho do Jorge, do próprio Flávio Campelo, ajudei bastante. Mas eu era um cara assim que não imaginava. E teve uma certa vez na harmonia do Império que eu acabei sendo até meio que desligado, né? Eu ia sair da escola, aquela coisa toda, e o presidente me chamou e falou: não, a gente está montando uma direção de carnaval e gostaria que você entrasse como diretor de carnaval da gente. Eu tive um apoio muito grande do pessoal da bateria, né? Do Chulé, do Sam, do Zoinho, o próprio Marcos, né? Então o pessoal foi me ajudando e eu fui, cara, todo ano buscando algum método, né? Então tive bons professores, eu posso citar, por exemplo, eu trabalhei com o Jorge Freitas, que é um cara que dispensa comentários, né? Trabalhei com um cara muito organizado, que é o Flávio Campelo, trabalho hoje com o gênio, que é o Mauro, né? O Mauro Quintais. Então, assim, você vai sempre pegando alguma coisa. Mas nunca deixei de estudar a metodologia do Laíla, que para mim é um grande gênio, assim, do carnaval. Então, eu procurei me espelhar um pouco e estudar bastante, né, cara? Meio que autodidata mesmo, sabe? E diz um pouquinho pra gente, quem não conhece, o que que faz um diretor de carnaval? Ele é o cérebro do projeto? É ele que direciona? É ele que faz o meio campo entre todos os setores? Conta um pouquinho pra Exatamente. gente. O diretor de carnaval é o link, né, entre a diretoria executiva e o restante da escola, né, e os demais setores, né. Eu tenho um presidente muito presente, que é o Alexandre, um vice-presidente, o Fabinho, também muito presente, então caras que cuidam do carnaval, que gostam do carnaval, e aí eu faço esse meio campo com os demais setores. Então, de repente, a gente vai fazer um negócio com a fantasia da bateria, pô, isso aqui não vai dar certo, eu já fui ritmista, sei como é. Então, todos os setores da escola, todos os quesitos, a gente vai estudando um pouquinho para ver qual a estratégia que a gente vai seguir. Então, a bem da verdade, né, nada mais é que um link entre a direção executiva, entre o presidente e o vice-presidente da escola, o financeiro e a parte realmente da escola, os demais setores. Agora, para gerir um carnaval e fazer esse link, precisa conhecer um pouco de cada setor. Não tem como, né? Sim, Lógico, o carnavalesco entende bem de material, é o cara que talvez mais entenda no projeto. O mestre é o cara, o mestre de bateria é o cara que mais entende de música junto com o cantor. Mas você vai pegando ao longo do tempo, vai aprendendo, vai adquirindo esse conhecimento. E agora a direção de carnaval chega a interferir o trabalho ou não? Ele é um parceiro mesmo. Vamos por aqui, o que você acha? Uma troca de figurinha. olha, em muitas coisas a gente acaba até brecando mesmo, né? Vou explicar para você assim, vamos dizer, uma coreografia, embora pô, não sou um dançarino, mas aquilo que vai funcionar na pista eu sei, algo que a comissão de frente quer fazer, alguma alegoria que eles pretendem colocar, algum elemento cenográfico que pretende se colocar é, 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 no projeto, e a gente falou, isso aqui não vai dar certo, o pessoal de harmonia, o próprio pessoal da bateria, pô, isso aqui não tá legal, a gente vai dando uma certa diretriz, mas a maioria, na maior parte do tempo, a gente trabalha em parceria, nunca tive, graças a Deus, assim, nenhum empecilho, nada que discussão sempre tem uma ou outra, né, principalmente quando você tem lá escolha de samba enredo, essas coisas, mas normalmente a gente trabalha, é um trabalho muito de parceria mesmo. Tiguê, você começou como diretor de Carnaval 2014, você me falou? É isso?
2013 para o Carnaval de 2014. Então são 7 anos já. 6 7 anos, anos. né? Não teve esse último ano. Não teve esse ano, Então talvez o último grande carnaval que você fez é o último mesmo, 2020. Que a gente vai até por algumas cenas aqui, ó. Tá rolando imagens da TV Globo aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Legal. Agradecendo o crédito da TV Globo. Só para o pessoal ver um pouco do seu trabalho aqui também, né? Porque, Legal. como você comentou, passa por tudo. Então, um pouquinho da comissão de frente tá um pouquinho do Rogério Tiguez, um pouquinho do Abre Alas tá lá você. Como que é? Como que é se ver esse desfile? Lógico, no dia você não tem essa visão do todo, porque você tá às vezes num setor, tá em outro, você não presta atenção nos detalhes. Mas assistindo depois, qual o seu sentimento vendo um desfile e falando, poxa, eu pude ajudar nisso, pude contribuir? Qual é esse sentimento? Dá para explicar? Cara, esse desfile especificamente dá para explicar. Eu estava muito doente nessa semana, foi o início do Covid, não sabia o que era, a gente não sabia o que era, né? E desfilei com febre e teve aquele atraso, né? Em virtude daquele carro dos Dragões da Real que não saiu, né? Que deu aquele problema, então a gente teve esse atraso. E era um desfile que, para mim, esse desfile especificamente de 2020, independente do resultado, vai ser o desfile mais marcante para mim na minha vida. Eu explico por quê. Em 2019 nós tivemos um erro na avenida, né? Nós cometemos um erro na avenida e nos custou um título, né? Praticamente estava na nossa mão, a escola com um trabalho muito bonito, e a gente acabou quase estourando o tempo, uma correria danada no final, em virtude de um erro nosso. E eu passei por uma pressão muito grande, não da escola, porque eu fui amparado pelo presidente, pelo Fagundes, pelo vice-presidente e tal. A gente se uniu muito, o pessoal de Barracão, Zoinho, Carlos Júnior, Serginho da Harmonia, o próprio Flávio. A gente se uniu muito e era um desfile que a gente gostaria de apagar aquela imagem ruim. Se você pegar aí qualquer desfile, tecnicamente falando, qualquer desfile do Império, esse desfile foi o mais perfeito que o Império já fez na história, tecnicamente falando. Se você pegar as imagens lá da Liga, inclusive, é um desfile tecnicamente perfeito, um desfile que tirou qualquer peso de incompetência ou qualquer trauma que a gente possa ter tido em 2019. E é um desfile que vinha para brigar pelo título e realmente esse lance do horário acabou nos complicando um pouco, talvez pelo entendimento do jurado, de alegoria e tal. Eu acho que faltou um pouco do impacto que causaria ali. A gente sabe muito bem que o impacto causado, ele psicologicamente, ele chega no jurado, não tem jeito. E o desfile que era para ser à noite, com tanto painel de LED que a gente colocou lá, infelizmente a gente acabou desfilando de dia. Não, isso não desmerecer, evidentemente, quem ficou na nossa frente. Eu acho que foi com justiça, título do Águia de Ouro, Mocidade Alegre, enfim, a posição das demais escolas, mas eu acho que o Império merecia uma sorte melhor nesse ano, sim. Não, e com certeza. A gente tá vendo essas imagens aí, principalmente do Abre Alas agora no momento. Talvez marcou, né? Eu lembro muito na armação lá no terreno e tudo mais. O pessoal já é assim impactado. Agora, Tiguez, para fazer um desfile, são quantos componentes? 2.300 mais ou menos da Império? Por aí? Então, só com 2.300 esse ano. 2.300. 5 carros, né? 5 carros. 5 carros, né? Quanto tempo... Agora é importante a gente falar isso. Quanto tempo leva para fazer um carnaval desse? Vocês começam, a Império começa, passou quarta-feira de cinza, já começa a dar um descanso ou já começa para valer em seguida? Passa o desfile das campeãs, a gente já se reúne na segunda-feira, independente do Império ter ido ou não para as campeãs, né? Eu me lembro que o processo do Carnaval de 2018 para 2019, ele começou quando nós chegamos da apuração. Fomos direto para o Barracão. Nós ficamos na 6ª posição, não voltamos às campeãs, foi decepcionante, para mim foi um baita desfile também. E ali, naquele momento, a gente já começou a traçar o Carnaval para 2019. Então, assim, muitas vezes a gente não descansa, vai descansar um pouquinho em julho, quando já está tudo determinado, tudo encomendado de material, quando a gente já tem lá o enredo traçado, e aí a gente parte para no meio de julho para o começo de agosto, a gente, depois desse descanso de uns 15 dias, a gente começa a falar de samba enredo e etc, e a voltar com os ensaios. Mas é uma loucura, para a gente não termina nunca, né? Imagino. Agora, você falou assim, ó, olha quanta coisa você já falou em poucas palavras, né? Planejamento de pós-desfile, né? Pós-campeãs. Já
com um plano, pelo menos traçado do próximo carnaval. Provavelmente você tem objetivo, orçamento, ideias, quadro de profissionais. Então você já está falando de novos profissionais ou renovação. Você provavelmente está falando aí já de equipe de barracão, de ateliê. Hoje, Império, para um barracão funcionar, para entregar esse baita barracão que foi, são quantos funcionários aproximadamente? Bom, juntando aí quando vem o pessoal, né, de Parintins, e contando serralheria e etc., né, todos os demais setores, aderecista de fantasia, costureiro e tal, o Império chega em torno de 40 funcionários lá. 40 Isso, assim, no período, suponhamos que o carnaval seja na data certa, na data esperada, né? Isso a gente está falando aí dos meses de agosto até chegar a dezembro. E aí, quando chega em janeiro, sempre tem mais uma força-tarefa lá que a gente acaba trazendo para, em virtude de, sei lá, pode ter algum atraso, alguma coisa, a gente fazer. Sim, claro. O carnaval sair. Mas, normalmente, o cronograma do Império ele é muito ele é muito seguido à risca, e eu sempre falo isso, né? O próprio presidente Alexandre, ele atua como um diretor de carnaval, como um carnavalesco, como um aderecista, porque ele é um cara, como ele conhece muito bem de barracão, e é aquele cara da voz ativa, tem um bom gosto enorme, é o cara que dá as diretrizes, né? Então ele bate o olho e fala, isso aqui vai atrasar pro dia tal. O pessoal fala, não, isso aqui não, dá tempo. Não dá. Se não colocar mais 2, 3 caras para trabalhar e tal. Então é um aprendizado diário. Eu sempre falo isso, Rony, que independente do que você faça, você sempre aprende alguma coisa num barracão e numa quadra de escola de samba, né? Mesmo que seja aquilo que você não deve fazer, mas você sempre, todos os dias, o cara que acha que sabe tudo de carnaval, pode rasgar a cartilha, porque, cara, todos os dias a gente aprende alguma coisa lá. Eu acho que carnaval é uma grande escola para a vida, né? Não é só, eu acho que escola de samba é escola da vida, na verdade. Da vida. É isso mesmo. Eu não sei se você, mas eu acho que você tem a mesma trajetória que eu, parecida, que assim, a gente foi entrando, foi aprendendo, tá aprendendo até hoje e leva até pra vida. Sim. Né? Nas suas atividades profissionais também, até pessoais. Você falou 40 pessoas, né? 40, chega a 50 às vezes, dependendo aí do cronograma e tudo mais. Fora os fornecedores de material, então você está empregando aí certamente mais de 100 pessoas, 120 Tranquilamente, fora, né, toda essa cadeia, né, de produção do carnaval, então fornecedor de material, o pessoal que trabalha como, né, por exemplo, captador de recurso, se você for colocar tudo no papel, quantas pessoas são? Em torno de 120 pessoas trabalhando tranquilamente. Agora, como gerir isso tudo, né, porque isso é maior que várias empresas por aí. Sim. E, logicamente, você não tem uma estrutura de uma empresa que funciona 24 horas por dia. O carnaval, ele, apesar dele rodar o ano todo, ele não tem a mesma estrutura, a mesma aporte, né? Você não tem clientes, né, para render recurso. Você tem um budget lá bem definido, corre atrás para algum patrocínio, alguma lei de incentivo, mas não é nada garantido. Como gerir isso? Como você particularmente gere isso? Você faz um planejamento anterior, às vezes ultrapassa, negocia. Como que é gerir um carnaval? Talvez esse seja o maior desafio, é o financeiro, é isso? Sim, eu acho que a gestão é uma coisa assim, principalmente a gestão financeira, né? Tudo é questão dos exemplos que você vai seguindo. Então tem coisas que deram certo, por exemplo, em 2019, então vamos manter para 2020, vamos manter para 2021, então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, chutar um número qualquer aqui. Uma fantasia custa, o custo dela é R$200. Tá caro? Não, mas para esse projeto aqui, embora não seja caro, a gente poderia enxugar um pouquinho mais, porque é um projeto que de repente a gente precisa um pouco mais de leitura e menos luxo. Então vai depender muito do projeto em si. A contratação de profissionais, a mesma coisa. Existe a necessidade, por exemplo, de reformular o carro de som? Não. Então a nossa verba ela é mantida e nós vamos seguir à risca com essa equipe, vamos deixar esse planejamento como funcionou. Tem coisas que não funcionam. Puxa, um coreógrafo de ala ou da comissão de frente. Puxa, vamos trocar? Vamos. Mas peraí, a gente tem quanto para contratar um novo? Né? Nós vamos aonde buscar? Quem são os caras que estão no mercado? Então isso já vem mapeado anteriormente. Né? A gente observa muito, a gente vai em ensaio técnico, vai a ensaio de pista ali de casal, comissão de mestre e porta-bandeira, e fica ali em cima da arquibancada assistindo um pouquinho, ver quem é quem no carnaval, para a gente saber, poxa, se eu for trazer esse cara aqui, eu vou ter verba. Então, eu vou contratar o Rony. O Rony é o cara da comissão de frente, cara. O cara, só que ele é muito caro.
putz, vai valer o investimento? Será que se nós não colocarmos algum prata da casa, não trouxer um cara mais barato, não vai dar o mesmo efeito? Então, tudo isso a gente fica muito em cima. Já tivemos problemas, por exemplo, até na própria comissão de frente, em 2017, de um profissional que nós trouxemos, apostamos, né, junto com o André. O André apostou muito nesse cara e não deu certo. E às vésperas do carnaval tivemos que refazer o projeto, né? Por sorte, nós temos o Ney no Barracão, que é um cara incrível, o próprio presidente, o Jorge Freitas, a gente foi conversando e conseguimos ali, faltando 15 dias para o carnaval, refazer um projeto de comissão de frente, né? E isso implica num monte de outras coisas, a foto da fantasia, o tamanho da alegoria que vai na pasta, todas essas coisas. Então, assim, quando você está com o cronograma atrasado e te acontece algum problema desse, né, ou quando você não tem mais verba, quer dizer, você acaba colocando o seu carnaval na lata do lixo. Como nós temos um presidente que é um verdadeiro gestor de verba mesmo, um cara que a gente sempre fica com algum dinheiro reservado para o carnaval do ano seguinte, sabe? Então, qualquer emergência ele já tem, né? Eu falo que é impressionante a visão que ele tem do carnaval, a visão de gestão mesmo, financeira, que o presidente Alexandre tem. Então, a gente não se preocupa muito com essa questão de, putz, será que nós temos uma verba reserva aqui? Porque ele é um cara que a gente sabe que a gente vai poder contar porque ele geriu de uma forma adequada aquela verba. Pô, legal isso que você falar, porque pouca gente tem essa visão, né, de presidentes em forma geral. Acha que é só um mandatário e pronto, né? Isso é legal. Pelo contrário. Isso é muito legal você falar. Essa visão, principalmente financeira, fica sempre uma dúvida, em termos gerais, né? Não estou falando da Império em si, em termos gerais, que financeiramente o carnaval ele não tem gestão. Muito pelo contrário, a gente tem visto cada vez mais, e você acabou de dar esse depoimento, que a visão financeira é o que é prioridade. Acho que é prioridade zero, lógico, né? Para manter todos os profissionais pagos, manter o projeto no trilho, para entregar um produto condizente com a história da escola, com todos os profissionais que estavam lá e com a verba que a escola conseguiu captar, né? Sabe, Rony, o que eu sempre digo é que além de toda a parte plástica do carnaval, né, você tem os profissionais que você paga e paga caro. Eu acho que o Império, nesse sentido, é um time muito bem formado e de pessoas com muita capacidade, muito gabarito. Então você pega o Ney, a equipe de barracão dele, você pega... Hoje nós temos o Anderson na comissão de frente, o Mauro Quintais como carnavalesco junto com o Leandro, que são dois grandes profissionais. A gente tem um casal de mestre e quarta-bandeira, o Rodrigo e a Jéssica, que dispensam comentários. Nós temos o Zoinho, que é um grande profissional. Nós temos o Carlos Júnior, que é um grande profissional. O Serginho. Então, assim, todos nós remunerados, né? E para você depois gerir, além dessa verba para os profissionais, né, com a gestão de pessoas, você ter uma verba específica, e não é uma verba barata, com esses grandes profissionais que a gente tem uma verba bem administrada para que não se consiga. Se você assistir os desfiles do Império, você vê que questão de material, de riqueza de detalhes, etc., o Império é uma das escolas aí que está no topo. Com certeza. Chiquês, a gente falou muito de finança, né, de economia, geração de emprego, renda e gerir pessoas. Como que é esse trabalho? Talvez a gente falou de finança, é lógico, nada sem financeiro anda, não tem como. E talvez o segundo ponto, que é gerir pessoas, né? Acho que o diretor de carnaval tem esse grande papel de gerir pessoas, gerir conflito. Como que é isso? Você entende que é uma característica da pessoa, vamos dizer, de um diretor de carnaval, já gerir pessoas, vai aprendendo, é caso a caso? Cara, primeiro que não é fácil. Não é você gerir pessoas de todos os interesses e de todas as características possíveis, né? É muito complicado, cara. Então, precisa ter o pé no chão, evidentemente, você precisa fazer um exercício de humildade todos os dias, eu procuro fazer, porque nem sempre a gente está certo, e gerir interesses diversos, tá? Vou dar um exemplo qualquer, mas suponhamos que a bateria entenda que o andamento dela característico, como nós já passamos, a bateria do Império deu uma acelerada e tal,
Putz, como é que nós vamos convencer o Zoinho que esse samba precisa de um pouco mais de pressão, um pouco mais para frente no andamento, então como é que nós vamos convencê-lo? Então, essa parte de gestão, você entender o que o Zoinho fala, o que a escola realmente precisa para que você consiga juntar. A gente tem diversos interesses lá dentro, por que não falar isso? As pessoas normalmente elas têm a vaidade, né? Então, dentro de casa imagina numa escola de samba com 2.300 componentes, né, cara? Com artistas e etc. Então a gente, cara, estudando todos os dias, eu sou um leitor assíduo do assunto, sou um cara que gosta muito desse tipo de literatura, de gestão de pessoas, de tratamentos diversos, de estilos de liderança, né? Eu acho que não adianta você ser o cara mais sorridente do mundo, para nego pisar na sua cabeça, mas também não adianta você ser o cara mais amarrado, o cara mais chato, porque você não vai conseguir nada. Então, a partir do momento que você tem diversos interesses para cuidar, diversas pessoas diferentes para cuidar, você vai entrando no universo meio que psicológico, psiquiátrico, né, cara? Porque não é todo dia, da mesma forma que não é todo dia que eu estou bem, psicologicamente falando, ninguém tem obrigação de estar todo dia. Então, às vezes, eu sei que eu pego pesado, eu chamo a pessoa de canto e converso. Às vezes, eu sei que a pessoa está agindo, às vezes, de má fé ali, não vem querer dar uma desperta, vem aqui, vamos conversar e tal. Então, cara, precisa ter um pouco de muita diplomacia e um pouco de psicologia para lidar, senão é muito complicado, cara. Eu tenho uma palavra que eu defino carnaval, tanto de competição mesmo, de desfile, né? Cortejo, artístico, cultural, e bem como direção de uma escola de samba. Equilíbrio. Talvez seja essa melhor palavra que define o carnaval? Talvez. Eu acho que esse equilíbrio que a gente precisa ter, saber equilibrar primeiro as atividades, porque afinal de contas a gente não vive somente do carnaval, a gente tem outras, né? A gente tem o nosso trabalho, tem a nossa família, etc. Primeiro é você ter o seu equilíbrio dentre as coisas. Se você não tiver com todos esses setores da sua vida, né, equilibrados, algo vai ficar faltando. Segundo, eu acho que a palavra equilíbrio também se completa, serve, porque a gente precisa realmente ter equilíbrio entre os interesses, né? O que às vezes é bom para um compositor de samba enredo não necessariamente é bom para a escola. O que é bom para um componente usar uma fantasia X não necessariamente é bom para a escola, ou aquilo que é bom para a escola não necessariamente é para o componente, é para o desfilante. Então, eu acho que equilíbrio talvez seja... Eu nunca tinha pensado como uma palavra que definisse o carnaval, mas talvez sirva bastante. Vou refletir sobre ela um pouco. Eu uso muito porque, assim, às vezes a gente vem com um carro gigante, né? A gente tem essa mania de querer carros gigantes, mas esquece do resto, né? Não equilibrou. Exato. Né? Ou às vezes você, como diretor, foi firme numa decisão que pensou no seu interesse e não pensou do outro lado. Aí você não, muitas vezes. Né, não equilibrou. Muitas vezes. Então, por isso que eu acho que essa palavra equilíbrio é bem vago ao mesmo tempo, mas ele é bem certeiro quando você consegue aplicar. Por isso que eu particularmente defino. Eu vejo que você usa muito esse equilíbrio, né? Eu vejo que a Império usa muito, porque a gente vê, pelo menos na parte plástica, artística, das alegorias, sempre equilibradas. Você nunca vê uma alegoria, vamos dizer, um abre-alas, que geralmente é o grande astro do desfile, né, em termos de alegoria, um carro exuberante e o resto ruim. Não, a gente vê acabamento em todos, a gente vê o cuidado, o esmero em todos os acabamentos, os materiais. E a mesma coisa a fantasia, a gente não vê, às vezes, um setor luxuoso demais e o outro pobre demais em termos de material, mesmo de acabamento. Eu acho que a Império é uma das escolas que consegue usar muito bem o equilíbrio. Tô errado? Não. Não, é verdade. Primeiro que, quando você fala de alegoria, cara, a gente tem um cara muito chato dentro do barracão, que é o próprio presidente, né? Então tem coisa que você não consegue convencê-lo. Tem coisa que realmente ele fala, não, isso aqui vai ficar feio. Tiguei, isso aqui é feio. E é feio, cara. Não adianta a gente... Quantas e quantas vezes, ô Rony, a gente tenta convencê-lo, presidente, vamos fazer um negocinho menor? Não. Não, Império é Império. Pronto, então acabou a conversa. A gente teve uma opção, quando a gente fala de equilíbrio, eu vou te dar 2 exemplos aí. Vou falar do Carnaval de 2019, nós gostaríamos de ter feito uma coreografia com a bateria, né? E era um desfile, cara, que o samba estava sendo muito cantado,
do cinema, né? E era um samba muito cantado e tal, e eu falei, putz, não vamos arriscar desse jeito, cara, fazer uma coreografia. Ainda bem que não fizemos, senão a gente tava desfilando até hoje, se a gente Pois tivesse é. feito essa coreografia. Mas assim, eu fui voto vencido, né? Fiquei daquele, falei, porra, devia fazer e tal, não sei o quê. Não fizemos, graças a Deus não fizemos. E uma outra, o lance, que falta o equilíbrio, que faltou também nesse caso da bateria, faltou o equilíbrio da minha parte de entender o geral, né? E graças a Deus conseguiram me convencer. E o lance das fantasias de 2019. Muita gente falou, pô, não era o padrão luxo do Império. Mas a gente apostou em algo muito certo, que foi a leitura. Você não precisava de legenda na transmissão para saber o que significava cada fantasia. Né? Pô, essa fantasia aqui é do Vento Levou, aquela ali é do Cantando na Chuva, aquela é do Batman, aquela é do Star Wars, enfim. A gente não, Mary Poppins, a gente não precisou de legenda para traduzir o que aquilo significava. Então as pessoas muitas vezes diziam, poxa, não era o padrão de luxo, com pluma, foi o que a gente apostou e a gente procurou equilibrar. E a gente equilibrou aquele desfile com a vibração do componente, né, Rony? Não adianta você ter uma fantasia pesada, cheio de pluma e o componente se arrastar pela avenida. Então a gente, naquele ano especificamente, foi uma pena enorme o que aconteceu no desfile, porque foi um desfile realmente, como você falou, equilibrado, com alegorias muito bem feitas, com os LEDs funcionando perfeitamente, com tudo funcionando perfeitamente, e no final eu digo que o Império foi campeão aí do Carnaval até mais ou menos faltarem 6 minutos, 5 minutos para acabar o desfile, a gente estava com o título na mão. Coisas do Carnaval, né? Do Carnaval. A gente brinca, né, que existe o campeão dos ensaios técnicos, o campeão da concentração, sim, lá da armação, e aí da baia, aí tudo pode acontecer na pista, né? Carnaval na pista, cara. É assim, muitas vezes as pessoas falam mesmo, né? Pô, o desfile do Império, as alegorias do Império, isso, cara, é um quesito só. Isso aí é um quesito só. A gente tem outros 8 para discutir, para chegar, como você falou, no equilíbrio, né? Ô, Tigues, reta final desse bate-papo, vivemos um período terrível de pandemia, mais de um ano praticamente parado, né? Um pouquinho mais de um ano do último Carnaval. Como que você, como diretor, aí eu vou pôr 3 perguntas. Você como diretor de Carnaval, você como sambista e você como ser humano, como pessoa física, tem tratado isso dentro da Império de Casa Verde, das suas funções, também dos trabalhos? Como que manter uma estrutura do tamanho da Império? A Império tem uma quadra... Tinha uma quadra que mudou de local, tá construindo do zero uma quadra, finalizando. Sim. Tem um barracão gigantesco, né? Tem um corpo de profissionais que muitos vivem em função do Carnaval. Tem a comunidade que sempre está presente da Império. Você sabe quem é da Império, porque é uma comunidade da Império mesmo. Como que, durante esse um ano, manteve essas ligações, essas estruturas? Primeiro que no começo ficou tudo muito indefinido, né? Falando como diretor de Carnaval agora, ficou tudo muito indefinido desde o início. Nós achávamos que teria o Carnaval em fevereiro normalmente, depois fomos vendo que não ia ter, aí mudou para julho e depois houve o cancelamento. Então, houve uma indecisão muito grande por parte até do governo federal, de não saber se ia chegar doenças, se ia chegar, quando chegou, quantas pessoas morreram, e vacina, não ter vacina. A gente esperava que fosse uma administração um pouco melhor nesse sentido. Então, cara, o projeto ele começa, recomeça, vamos falar de samba, gravamos o samba, legal, e agora, vamos soltar? Não, para quê? Sabe? Então, assim, muita coisa ficou indefinida em virtude da indefinição que existe mesmo por parte do governo federal, por parte do país mesmo, né, cara? A gente não tem uma diretriz. Falando como sambista, cara, uma pena muito grande, é algo que, para mim, entristece muito, porque, embora eu seja um profissional do Carnaval, eu sou um cara que eu amo o que eu faço, né? Eu estou diretor de Carnaval, eu não sou um diretor de Carnaval, e o dia que eu sair da função, eu não pretendo sequer sair da minha escola, né? Que é o Império de Casa Verde.
É a escola que eu estou desde 2004. Então, assim, como sambista é muito triste. A gente, pô, quantas vezes a gente já idealizou a festa de inauguração da quadra, por exemplo, da nossa casa nova, sabe? É extremamente triste, cara. Pra gente é muito triste e pior ainda, eu brinco sempre com as pessoas, né? O pessoal vai um chefe de aula fala assim, pô, tô com saudades do carnaval. Eu falei, mas quando eu tinha ensaio, vocês não iam. Eu ficava lá em casa, eu queria ficar em casa no sábado à noite, vocês não iam, não. Então, assim, pra gente é muito triste, cara, chegar uma hora dessa eu tava, hoje terça-feira, era ensaio de canto da comunidade, né? Então, numa segunda-feira era o ensaio da bateria, que era até minha válvula de escape, eu ia lá brincar um pouquinho, tocar um pouquinho. De quinta-feira era o ensaio de canto novamente, de comunidade. De sábado, cara, você tá sábado à noite em casa, quando você olha no relógio, porra, vou fazer o que agora? Essa hora eu tava indo pro Império, eu tava tomando banho para ir pro Império, né? Então, como sambista, faz bastante falta. E como cidadão, cara, eu lamento muito. Eu lamento muito a situação em que a gente chegou. A gente sabe que realmente não teria como que a gente querer forçar acontecer um evento dessa magnitude, né? Eu acho difícil que até o próprio planejamento para 2022 ele vai ser um pouco mais complicado, tendo em vista aí a dificuldade de vacinação e etc., jogos políticos, né, cara? Então a gente pensa muito assim, como cidadão, a gente lamenta muito o número de. Todo dia a gente vê na internet, né, cara, no Facebook, no Instagram, algum falecimento de amigos, de parceiros, enfim, pessoas que se foram com essa doença, componentes da escola ou não. Independente de serem do carnaval ou não, né, cara? A gente lamenta muito tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, a gente precisou se reinventar como ser humano. Eu acho que quem não sair melhor dessa pandemia nunca mais vai melhorar na vida. Quem não entendeu o que aconteceu nunca mais vai conseguir melhorar. Eu digo como pessoa, né, a parte interna mesmo, de você se colocar no lugar do outro. Muitas pessoas não se colocam, então o cara vai fazer uma festa, o cara vai para o rolê, ele vai fazer uma festa clandestina, e isso independe de classe social, né, cara? Eu acho que vai do interno, né, do egoísmo do cara. Então é lamentável tudo que tem acontecido, uma pena, uma tristeza muito grande. A gente gostaria, sim, de estar com o carnaval de pé. As pessoas falam, pô, mas se não tivesse o carnaval, não teria a doença, não teria se espalhado. Mentira, cara, mentira, teria se espalhado do mesmo jeito, o mesmo bobo, para não falar outra coisa, o mesmo idiota que fala que uma escola de samba foi o causador, né, como o lance da religião, né, cara, foi o causador da transmissão do Covid, né, é o cara que vai para a praia lotada no final de semana, em plena quarentena obrigatória, como estava agora. Eu tenho uma amiga, muito amiga minha, que mora no litoral norte, mais especificamente em Camburizinho, e as entradas para a praia foram fechadas com tapume. O nego arrancou o tapume, cara. Os caras arrancaram o tapume e a praia estava lotada. E se você falar para mim que o poder aquisitivo de quem vai para Camburizinho é baixo, mentira. Não. Então não é o povo de escola de samba o culpado, não é o povo do baile funk, é a cultura em geral, o lance de levar vantagem em tudo. O brasileiro, infelizmente, tem essa cultura, essa pobreza cultural, essa pobreza de espírito, esse espírito de porco mesmo, com todo o respeito. Muito individualista, né? Muito, cara. Ele é muito egoísta, o brasileiro é muito egoísta, ele jamais vai pensar no próximo, cara. É de falar a ponto das pessoas falar, mas o carnaval tem que acabar. Mas o Rock in Rio, que é o que ele gosta, não tem que acabar. Sabe esse tipo de coisa? Então, cara, eu acho que o que falta para o brasileiro, infelizmente, é uma cultura um pouquinho melhor, ser menos egoísta, já um pouquinho menos egoísta, a gente estaria num caminho melhor. Aliás, a escola de samba seria uma baita escola para ele entender a integração entre setores, entre pessoas, né? Entre o que um depende do outro, uma harmonia, todo mundo cantando junto, evoluindo junto, vestindo a mesma roupa, isso faltaria, né? Eu acho que o cara que fala que é contra a escola de samba não tem o mínimo noção de cidadania. Esse é o maior exemplo, sabe, Rony? Eu acho que a escola de samba ela serve sim como um exemplo de gestão para o mundo. Como você falou, cara, você conviver harmoniosamente com pessoas diferentes, você conviver com todo tipo de gente. Lá numa escola de samba, a gente sabe muito bem, cara, não existe esse lance de minoria. Todo mundo é igual, cara. Todo mundo é igual. Se discute muito questão de racismo, de homofobia, de machismo e etc. Cara,
isso não é... Acho que o carnaval, ele mostra para as pessoas que todos nós somos iguais. Todos, 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 todos. Como eu falei agora há pouco, eu estou diretor de carnaval. Amanhã eu faço questão de pegar minha fantasia e desfilar pela escola que eu gosto, de pular meu carnaval, sabe? E dar a mão e ajudar quem precisa. Então, eu acho que esse exemplo de cooperativismo dentro de uma escola de samba, certamente ele é um case, seria um case de sucesso para o mundo inteiro. Com certeza. Digues, última perguntinha antes das considerações finais. Tá? Como ficou sua cabeça? Porque você mesmo falou, reprograma aqui, reprograma ali, um ano, faz samba, não faz samba, o projeto é esse, vai ser essa data. Como você, como diretor, não enlouqueceu ou também não ficou ansioso, né? Porque imagino que você dorme hoje com um projeto, amanhã já, putz, será que vai dar, não vai dar? Será que vai ter em julho, vai dar tempo, não vai dar tempo? Como que fica isso aí para você Cara, como diretor? você perguntou aí como você não enlouqueceu. Eu enlouqueci sim, cara. Eu enlouqueci sim. Justamente pelo que você está falando, cara. Uma hora vai ter, outra hora não vai ter, outra hora vai ter com um número menor de componente, com um número menor de alegoria, vamos reprogramar, e não, vai ser em julho, não, agora não vai ser mais em julho, agora vamos projetar para o ano que vem. Cara, a gente realmente enlouqueceu, e não só para os projetos de carnaval em si, né, cara, para os projetos de vida mesmo. O carnaval, eu acho que a gente, quando a gente leva a sério, como é o nosso caso, o meu caso, o seu caso, a gente leva muito a sério esse lance do carnaval, a gente enlouquece, a gente pira mesmo, cara. Primeiro pela falta que faz, segundo pela indefinição, cara. Você falou aí, antes da gente entrar no ar, aí, que você é um cara detalhista. Cara, se para um cara detalhista isso é a morte, cara. Você não saber para onde, que caminho seguir. Porque se chegam para a gente e falam assim, ô Rony, a partir de agosto vai estar todo mundo vacinado, vai liberar tudo. Então você vai se programar para a partir de agosto você começar a trabalhar. Aí você não sabe se agosto vai ter, se setembro vai ter. Passou agosto, setembro e agora em outubro. Não, outubro também não vai. E em novembro, não, também não dá. Pô, cara. Então eu particularmente, eu enlouqueci sim, cara. Enlouqueci. Os próprios componentes às vezes ligavam e falei, cara, não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. Não, e é uma situação nova, né? Que nunca vivemos, né? Nova. Para o mundo, né, cara? Então, assim, no começo a gente batia um papo com o componente, com o chefe de ala, fazia uma reunião virtual entre a diretoria, blá, blá. Não dá mais, cara. Não tem, primeiro que não tem assunto, porque a gente não tem data. A gente não tem como reprogramar. Então, assim, cara, é muito complicado. É algo, assim, para mim, realmente enlouquecedor, cara. Enlouquecedor mesmo, assim, algo que nos deixou à beira de um ataque de nervos mesmo. Imagino. Imagina a ansiedade na hora de dormir, não pegar no sono e pensar o que eu vou fazer amanhã e amanhã começaria piloto e não vai ter piloto e não vai ter carnaval. Exato. E vocês chegaram a receber equipe de Parintins, né? De barracão. Sim, sim. Né? O que foi Como, muito... cara? Cara, é assim, você traz o cara para trabalhar sem saber se vai ter o espetáculo. Além de você não saber se vai ter, você não sabe se vai ter material. Não tinha material, cara. Não tinha material para trabalhar. Sabe? Pô, vamos fazer piloto, beleza. Tem material tal, tem o galão tal, tem sei lá, a cor certa do tecido. Não tem. Vamos fazer o quê então? Então, assim, realmente enlouquecedor. Eu imagino que para os carnavalescos também, né? Para o Leandro e para o Mauro, seja algo. Puta, como que nós vamos fazer? É claro, não tirando a responsabilidade de espetáculo, né, do próprio componente, mas o componente ele está em casa ali, esperando a nossa diretriz. E nós não temos a diretriz para passar para o cara. É terrível não ter diretriz, né? Exatamente. Você não tem, cara. Você vai falar o quê pro cara? Vai lá. Né? A gente louco para inaugurar a nossa quadra, cara. Louco para inaugurar a quadra tá ficando bonita pra caramba. Pô, a gente não conseguiu inaugurar, a gente não conseguiu fazer um churrasco lá, sabe? Pra gente se olhar, pra gente trocar uma ideia sobre qualquer assunto, que nem só de carnaval se vive, a gente bate um papo o tempo todo, né? Tira uma onda, fala de futebol, brinca disso, brinca daquilo e tal, e a gente não conseguiu até agora. Então eu particularmente posso dizer que eu enlouqueci sim, viu, cara? Não, e além da escola de samba ser um negócio de carnaval, é um grande ponto de encontro social, né? Você não tem, a escola de samba não consegue receber seu componente, sua comunidade, aquela comunhão social
Pô, lá eu encontro pessoas desde a infância e vê como tá o pai, como tá o avô, e pergunta do tio do mercadinho lá do lado, e fala do rapaz lá do posto de gasolina, né? Eu acho que a escola de samba, na verdade, quem vê de fora, eu falo isso, quem vê de fora acha que apenas vai ter pluma no dia do desfile, mas não. Lógico que tem todo o trabalho, mas ele é um grande encontro social, talvez o mais democrático encontro social que existe em qualquer lugar do planeta. Não tenha dúvida. Eu sempre falo isso, cara. Quem não é do carnaval acha que aquilo brota do chão, a alegoria pula a escultura pula o muro no dia do desfile, né, cara? Acha que aquilo tudo brota do chão, né? Então, quantas vezes, cara, às vezes a pessoa, num ano novo, que você encontra um amigo, algum parente e tal, no novo, pergunta, pô, mas vocês já estão ensaiando? Foi como Pois é. assim, cara? Sabe? Ou então faltando 20 dias pro carnaval, mas tá tendo ensaio na quadra, pô, como não? Né? A gente vive disso, e essa comunhão que a gente fala, né? Esse lance de você ter as pessoas ao seu lado o tempo todo, isso faz muita falta, cara. Eu sempre fui uma pessoa que, eu sempre gostei muito de gente, de pessoas, né? Claro, independente da função que a gente exerça dentro de uma quadra de escola de samba, ou dentro de uma escola de samba, a gente precisa gostar de gente, a primeira coisa, né? E dentro da escola de samba, esse lance da comunhão, no planeta não existe algo parecido. Esse lance do propósito que você tem pelo seu pavilhão, o amor que você tem por aquilo. Eu falo, Rony, eu não sou da Zona Norte, eu não nasci na Casa Verde, eu não nasci no Império de Casa Verde, e é algo inexplicável, cara. Para mim, o Império é algo inexplicável. A falta que eu sinto, o amor que eu tenho pela escola é algo inexplicável. Eu falo sempre isso, e eu estava conversando com a minha ex-esposa, acho que domingo ou sábado, sobre isso. Eu falei para ela, é inexplicável. Por que eu falei disso? Porque ela falou, o carnaval tá fazendo falta. E eu mandei para ela, não sei se você ouviu, um samba do Viradouro, cara, candidato a samba lá no Viradouro, que era em formato de carta. Você chegou a Não, ouvir não esse cheguei a samba? ouvir. Não, não ouvi, não. Ainda não. Eu vou te mandar depois, Rony, porque para mim tem uma frase no final que ele diz: Carnaval te amo, na vida és tudo para mim. Assinado um Pierrot apaixonado e que além do infinito o amor se renove. Rio de Janeiro, 5 de março de 1919, foi o link, né, que eles fizeram com a gripe espanhola em 1919. Uhum. Cara, quando ele fala Carnaval te amo, na vida és tudo para mim, cara, é um samba que ele não ganhou no Viradouro, não foi escolhido ainda, mas para mim um samba que, cara, ele justifica justamente aquilo que nós sambistas, eu não costumo dizer, Rony, que eu sou um sambista nato, eu costumo dizer que eu sou do mundo, cara, eu gosto de tudo quanto é tipo de música e não vivi, embora vivesse em campo de várzea e etc, eu sou um cara muito do mundo, assim, cara, eu gosto de MPB, eu gosto de ouvir meu rock, eu gosto de ouvir tudo quanto é tipo de música. Eu digo que eu sou um cara, o sambista por ser de uma escola de samba, sabe? Claro que a gente vive muito o lance do samba e tal, mas eu gosto de dizer que a nossa verdade não é a verdade do mundo. Por outro lado, cara, esse amor que a gente tem pelo carnaval e que a gente sente pelo pavilhão, só quem é de escola de samba sabe explicar. Só quem vive uma escola de samba sabe explicar essa paixão, esse amor que a gente tem, né? De você chegar e, cara, você chorar por um resultado positivo, você chorar por um resultado negativo, você dar a sua vida, você ficar dormir dentro de um carro para não ter que vir embora para casa, que eu moro longe, ou às vezes dormir em hotel, fora de casa, dormir na casa de amigo, dormir na quadra, para você falar, pô, amanhã cedo eu tenho que estar aqui de novo. Às vezes sai no ensaio da quadra, 4 horas da manhã, às 8, a gente estava no ensaio de ala coreografada na AMB no domingo, deixava de almoçar com a família, deixava de passar, de repente, um ano novo, qualquer feriado na praia com a família para viver. Então, só quem é do carnaval sabe, cara. Só quem é do carnaval sabe e a gente tem, por obrigação, passar isso pro mundo, cara. Com certeza. Digues, papo tá bom. 50 minutos já. Passou tão bom que a gente nem percebeu que Bom, passou tanto tempo. muito Cara, legal. queria que você deixasse uma mensagem para a comunidade da Império de Casa Verde. Sei das indefinições aí do rumo do mundo, né? Não é só do carnaval, do mundo. Eu sei das indefinições, mas eu queria que você desse aquela mensagem positiva também e justamente para a comunidade, né? Não esquecer. Eu sei que não, a gente ama, não esquece, mas não esquecer que a Império continua, os trabalhos certamente estão andando
dentro das condições atuais, né? Isso. Mas queria que você deixasse uma mensagem aí para a comunidade. É difícil falar no momento desse, a gente deixar uma mensagem positiva, né? Em virtude de tudo que está acontecendo. Mas a mensagem que eu queria deixar para o componente do Império de Casa Verde hoje é que tenham toda a certeza que nós estamos trabalhando muito para que nesse retorno a gente esteja com tudo estruturado. A gente sabe que nós perdemos muitos entes queridos, muitos amigos durante a pandemia, e que a gente faça no próximo carnaval um carnaval em homenagem a essas pessoas, que a gente traga essas pessoas conosco para dentro da pista, que a gente se abrace mais, que a gente se confraternize mais, e nós deixemos de lado qualquer tipo de diferença, de opiniões e etc., porque a gente sabe que as opiniões são em prol de um trabalho, que a gente se ame mais, se respeite mais, e repito, quem não aprendeu nada nessa pandemia não vai aprender nunca mais. Então, o componente imperiano, que sejamos mais amados uns pelos outros e que o amor que a gente tem pelo nosso pavilhão prevaleça sempre. É isso. Valeu, Tiguez. Obrigado. Obrigado, maravilhoso papo. Obrigado. A gente falou da sua vida um pouquinho, falamos de direção de carnaval, falamos de gestão de carnaval, falamos de economia, falamos de finanças, falamos de gestão de pessoas, falamos de arte, cultura, em 50 minutos, só para ver um pouquinho do que o carnaval ensina pra gente. Lembrando que essa live aí foi organizada pela Império de Casa Verde, com realização da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E a gente se encontra numa próxima, Tiguez, se Deus quiser, ao vivo. Rony, muito obrigado, cara. Um grande abraço para você. Você sabe que eu sou seu fã. Eu sou seu parceiro, independente da distância, e que a gente, logo mais, que a gente consiga estar juntos, se Deus quiser, na inauguração da quadra do Império aí, nosso convidado, você sabe disso, sempre, as portas vão estar sempre abertas para você lá, e que a gente se veja logo, para pelo menos, cara, tomar um refrigerantezinho, conversar um pouquinho de carnaval e fazer o que a gente tanto gosta, cara. Fica com Deus aí, meu. Um abração. Com certeza, um abraço. E todo mundo que está assistindo se cuida, máscara, álcool gel, fica em casa se puder, e logo a gente vai estar na quadra da Império comemorando, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, Tiguez, obrigado, valeu. Valeu, abração.